Graça e paz, igreja. Antes de tudo, eu preciso pedir perdão ao Ministério de Louvor, que a voz deu uma falhadinha aqui. E a gente precisa apresentar o perfeito louvor ao Senhor, porque Ele merece, né? Mas essas coisas nós estamos propícios a passar. Bem no finalzinho aqui, deu uma falhadinha. Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias em Filipenses 1, por gentileza. Confesso, irmãos, que posso dizer isso com muita confiança, que os pastores e os ministros da igreja são homens e mulheres bastante corajosos, porque quando a gente sobe aqui dá um pequeno frio, sabe? E isso faz parte. Amém? Quero ler com os irmãos a partir do verso 9. Aqui, Paulo e Timóteo, juntos, agradecem a Deus pela intercessão dos irmãos. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, sobre intercessão. O texto diz assim: esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que aconteceu tem o contrário servido ao serviço para o progresso do Evangelho. Paulo e Timóteo agradeciam ao Senhor pelas intercessões, porque no nosso ministério, quando a gente aceita o Senhor Jesus e começa a caminhar com Ele, muitas coisas no decorrer da nossa vida vão acontecendo por conta das nossas decisões em seguir a Cristo. Na nossa carreira, nós sabemos que renunciamos muitas coisas e esperamos uma transformação genuína, verdadeira e visível aos olhos dos homens, para que a glória de Deus seja manifesta em nós através das nossas orações e o conhecimento da palavra. Sei que aqui no nosso meio há muitos irmãos que trabalham na justiça, no ministério judicial do nosso trabalho, do nosso governo, vamos colocar assim. São advogados, juízes, e a gente sabe que esses profissionais, quando eles vão apresentar algo a pessoas que têm uma autoridade maior, nós sabemos que eles precisam ter informações que sejam concretas e situações que sejam certas para que isso possa ser apresentado diante daqueles que são maiores. Na nossa vida espiritual também é assim. A Bíblia diz que nós temos vários modelos de oração. Dentro das nossas orações, nós podemos apresentar todo tipo de necessidade que temos. Mas, muitas vezes, nós temos que entender como colocar as nossas orações diante de Deus para que o Senhor manifeste a sua glória e nós possamos experimentar o poder dele nelas. Por quê? Porque muitas vezes a palavra de Deus diz que nós não pedimos como convém. Nós não sabemos pedir da maneira certa. Então, quando a gente pega todos os exemplos que a Bíblia traz, para cada oração se existe uma condição. Aqui Paulo colocava que nós precisamos ser irrepreensíveis, cheios do fruto da justiça por meio de Jesus Cristo. Por quê? Porque nós recebemos o Senhor que media todas as situações diante de Deus por nós. Então, tudo isso, existe um tratar, existem posições e pontos que nós devemos ter nas nossas orações para levá-las diante de Deus.
o se arrepender, o buscar, o se posicionar, o conhecer, o discernir, o instruir, o direcionar, o justificar. A gente não pode, muitas vezes, achar que nós podemos, porque conhecemos a palavra e temos comunhão com Deus, podemos nos colocar na presença de Deus de qualquer forma e apresentar aquilo que nós pensamos. Nós temos que muitas vezes aprender que as nossas condições, elas vêm com o conhecimento da palavra de Deus que precisa ser apresentada a Ele. Por quê? Palavras não são nossas, são as do Senhor. E as palavras do Senhor, essas são justas, fiéis e verdadeiras. Então, quando a gente se coloca na condição certa de apresentar ao Senhor a nossa intercessão de maneira correta, nós temos o resultado das nossas orações atendidas diante do Senhor. O poder de Deus manifesto. E aí, existe também uma questão de que nós precisamos entender o poder que a intercessão tem. O poder que ela opera em nós. O do curar, o de libertar, o de transformar, o de agir nos momentos difíceis, o de trazer livramentos, o de fazer com que grandes e pequenas coisas se manifestem em nosso meio. E tudo isso nos enche de uma condição que é o amor e o crer de Deus. Nesses passos, através de aprendermos o que vem nos alcançar com graça e misericórdia. Porque é isso que se manifesta em nós quando nós aprendemos a orar segundo a vontade de Deus. Nisso se atribui uma revelação e um discernimento, uma maneira correta na qual, sabendo através da palavra como apresentar as nossas orações, a intercessão e a palavra nos leva em lugares que nós não conhecemos nem pessoas e nem imaginamos o que pode acontecer quando nós oramos. A Marcele hoje colocou aqui o vídeo que ela viu no celular da África. Eu acredito muitas vezes que a nossa intercessão, por pessoas que nós nem conhecemos e sabemos que estão em algum lugar, ela alimenta a esperança e a fé de alguns irmãos que passam por situações críticas. Se nós olharmos os países e as nações que estão em guerra, em total miséria, em total enfermidade, em catástrofes naturais, nós sabemos que muitas das pessoas que estão sobrevivendo a tudo isso veio pelo poder da intercessão de alguém. Nós sabemos até que muitas vezes nós temos 40, 50, até 60 anos de vida e muitos conhecem a Deus num tempo bem tarde. Mas por quê? Porque alguém intercedeu por mim e por você. E nós somos alcançados pelo poder de Deus através da intercessão. E o principal de tudo isso, entendermos que na busca da intercessão, de sabermos orar e colocar as nossas orações diante do Senhor, ou nós intercedemos por alguém, por alguma situação, o maior milagre de todos que nós poderíamos receber, já recebemos. É Cristo Jesus. A sua graça e o seu amor é o que nos basta. Então, meus irmãos, eu quero agradecer por este momento, quero agradecer pela vida desta igreja, quero agradecer pelos irmãos que estão sempre aqui intercedendo. E quero pedir licença ao pastor e quero fazer este convite. Que, se você que pode, esteja aqui nos cultos de quarta-feira. Estes momentos de oração têm sido muito especiais. Deus tem feito coisas muito lindas no nosso meio. E se você pode, vem estar conosco, irmão. Vem experimentar de tudo que Deus tem nos presenteado, além dele já ter nos dado Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e a nossa salvação. E que você possa agradecer a Deus nesta noite comigo. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, Senhor, assim como Paulo e Timóteo fez nesta palavra.
Quero agradecer, Senhor, pelos meus irmãos. Quero agradecer pela intercessão de cada um deles. Quero agradecer pela importância que nós temos que nós temos aprendido e temos ensinado que tem a oração nas nossas vidas, Senhor. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor abençoe cada vez mais e mais esta igreja, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, e que na vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui seja feito, Senhor, conforme a fé deles e a minha, Pai. Muito obrigado, Senhor, por Jesus ter nos salvado. Muito obrigado, Senhor, por Ele ter sido nos dado de presente. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio e por tudo o mais que o Senhor ainda fará. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Irmã Célia.